Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Diz aí, professor! O Diz aí, professor de hoje vem falar sobre a importância do conhecimento. Inúmeras vezes ouvimos as pessoas falamos, para que estudar sobre isso se eu jamais vou usar isso na minha vida? Eu já disse isso, mas eu tive muita sorte na vida porque eu me envolvi com pessoas que me incentivaram o estudo, a busca do conhecimento. E então eu quebrei quando eu iniciei os estudos já no ensino médio. Isto para mim já não era uma verdade. Tudo que se apresentava na escola para mim tinha valor, e havia crescido dentro de mim um senso de curiosidade. Eu era muito curioso, eu queria saber de tudo, eu tinha vontade de conhecer sobre tudo. E aquele conceito inicial de que para que estudar sobre isso, que isso não tem valor na minha vida, Por que saber que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, se aquilo não teria utilidade? Mas eu quebrei ainda bem cedo essa máxima e sempre com muita curiosidade, sempre buscando conhecer as coisas. E o motivo de eu estar falando aqui da importância do conhecimento, da importância do que se ensina na escola, da importância do professor na vida do aluno, eu vou fazer algumas experiências aqui. O que eu vou apresentar aqui hoje, com certeza foi ensinado. Provavelmente você pode ter visto uma experiência assim na escola. Mas a escola, naquela época, era muito carente de recursos, e ainda é muito carente de recursos. E o motivo de eu estar aqui agora, falando sobre isso, é porque esta semana eu vi duas experiências com tristeza. Foi no YouTube em que uma pessoa tentou mostrar o funcionamento de um vaso comunicante e ele não conseguiu apresentar essa experiência. Ontem eu vi uma outra experiência falha, não pela proposta da pessoa, a proposta dele foi correta, funcionou. No primeiro caso, o sistema não funcionou e o indivíduo ainda postou o vídeo, depois mostrando já em funcionamento e corrigindo, falando que ele errou. Pelo menos ele teve conhecimento. Mas ele publicou um vídeo e demonstrando que o conhecimento ainda não tinha sido agregado. Ele reconheceu a falha, o erro, mas eu percebi que o conhecimento ainda não tinha sido agregado no funcionamento do princípio de vasos comunicantes. Ontem eu vi uma outra experiência falando, já funcionou, e falando sobre um sifão Bell. E coincidentemente eu estou montando um sistema experimental em que eu vou utilizar o sifão Bell, e em breve eu vou estar apresentando para vocês aqui essa é a minha experiência. Eu já pratiquei hidroponia, pratico aquarismo, e eu pretendo fazer a prática da aquaponia. É você criar peixes e, em mesmo tempo, cultivar plantas. É uma técnica que está sendo muito difundida e sendo bastante utilizada nos lares, nas residências. E eu pretendo fazer um experimento e estou construindo. Então aqui estão algumas peças do sistema que eu estou montando. A experiência de ontem, o internauta ele publicou um vídeo mostrando que as pessoas promovem desperdícios quando instalam o sifão Bell. Só que ele apresentou, o sistema funcionou e ele encarou que as demais experiências eram falhas. Mas na verdade a falha foi dele. O item que ele eliminou do conjunto, na verdade, era um sistema de proteção do sifão. E ele considerou que aquele era um desperdício. Ou seja, na experiência de ontem, o internauta ele publicou um vídeo mostrando
que as pessoas promovem desperdícios quando instalam o sifão Bell. Só que ele apresentou, o sistema funcionou e ele encarou que as demais experiências eram falhas. Mas na verdade a falha foi dele. O item que ele eliminou do conjunto, na verdade, era um sistema de proteção do sifão. E ele considerou que aquele era um desperdício. Ou seja, ele não observou, ele não fez uma leitura das propostas que ele viu na internet. Ele não fez uma leitura do sistema como um todo. Ele enxergou apenas a peça sifão Bell. E isso no dia de hoje é muito comum. A gente vê muita intolerância, as pessoas não aceitarem o conhecimento do outro, né? Então a pessoa ouve a opinião de alguém e já apresenta um julgamento, dizendo que ele está certo, que ele está errado. Então, e isso é muito falho. Eu vou fazer aqui agora uma experiência que com certeza você já deve ter visto essa experiência ao longo da sua vida. Mas é uma coisa simples e com certeza você sabe que isso é utilizado na nossa residência em diversas possibilidades, mas as pessoas desconhecem. E são aquelas fórmulas que a gente estudou lá atrás, que muita gente acredita que nunca foi usar na vida, que na verdade são o quê? São elementos que possibilitam as pessoas desenvolver conhecimento que são bases para o simples. Então, o simples do seu dia a dia, ele é estudado, desenvolvido por cientista através daquela base de conhecimento que foi ensinado para você lá atrás, para nós lá atrás, e que a gente acredita que nunca ia usar isso na vida. Talvez sim, se você não vai ser um cientista, um estudioso, você não vai precisar daquilo, mas no seu dia a dia você defronta com coisas que tem muita gente estudando, trabalhando, desenvolvendo para colocar um conforto perto de você. E muitas vezes você não fica dentro disso. Então, eu quero te fazer um pedido. Quebre essa lógica, essa máxima de que na escola se ensina coisas que você não vai ter utilidade na vida. Não. A escola ensina sim, traz muito conhecimento e vai ser base para o simples do seu dia a dia. Então, vamos praticar isso. Eu vou fazer uma experiência aqui muito simples sobre o vaso comunicante. Então eu tenho aqui algumas peças, inclusive eu estou usando para fazer o sifão Bell, e quando o sifão estiver pronto, todo o sistema estiver pronto, além dessas peças aqui, eu tenho aqui uma bacia, 60 litros, eu estou preparando, tem um furo já aqui, tem um furo já no fundo dessa bacia. Essa bacia é do meu experimento do sifão Bell. Ali vai ser uma cama de cultivo. Eu vou fazer aqui uma experiência do sifão e mostrar onde esse elemento é importante, onde ele é usado no nosso dia a dia. Tá? A importância de ter o conhecimento básico. Então vamos limpar a área aqui. Eu vou tirar algumas peças que eu não preciso. Essas aqui são peças do sifão Bell. Bom, eu vou precisar para essa experiência e eu vou fazer aqui uma experiência do sifão e mostrar onde esse elemento ele é importante, onde ele é usado no nosso dia a dia, tá? A importância de ter o conhecimento básico. Então vamos limpar a área aqui. Eu vou tirar algumas peças que eu não preciso. Essas aqui são peças do sifão Bell. Bom, eu vou precisar para essa experiência são peças de encaixe. Vou montar aqui um elo de ligação de um vaso comunicante. Bom, primeiro o que é vaso comunicante? Vasos comunicantes você ter dois ambientes distintos, porém em comunicação. Então, isso que é o princípio de vaso comunicante.
Então eu tenho aqui 2 vasos. Existem diversas formas de se promover equilíbrio em ambientes. Eu poderia, por exemplo, colocar líquido dentro dessa ferramenta que eu acabei de fazer, colocar entre os 2 ambientes e iniciar um movimento desse líquido, e aí quando ocorrer o equilíbrio, os 2 ambientes vão ficar em mesmo nível de água. Uma outra forma é introduzindo a ferramenta, colocando entre um ambiente e outro. Aqui agora eu posso aplicar uma força. No momento que eu aplicar uma força aqui entre um ambiente, esse líquido será expulso. Eu posso cessar essa força, a diferença de pressão do ambiente, inicialmente uma pressão interna, um desequilíbrio de forças aqui entre os 2 ambientes, até alcançar o equilíbrio dessas forças. Neste momento que ocorrer o equilíbrio, vai haver a cessão dessa transferência de líquido. Para promover essa força, eu vou soprar dentro deste PET. Vamos então iniciar a nossa experiência. Apliquei pressão. O que está acontecendo? A água deste recipiente está se transferindo para este recipiente. Quando chegar os níveis ficaram o mesmo, vai cessar o movimento. Chegou, parou. Ou seja, o nível desse recipiente é o mesmo de cá. O que acontece? No momento que houver o desequilíbrio, naturalmente esses ambientes vão buscar o equilíbrio. Vou fazer uma experiência aqui, promovendo o desequilíbrio. Se eu subir esse reservatório aqui, coloquei mais alto, naturalmente a água daqui vai passar para cá. Então vamos levantar. Você vai até ver ela caindo ali. A água está retornando, por quê? O equilíbrio. Então a água deste ambiente passou para cá. Agora vamos retornar. Ó, o nível está aqui embaixo, esse nível desce. Isso é o princípio de vaso comunicante. Esse mesmo movimento que eu fiz deste lado, eu posso fazer do lado de cá também. Então, vamos lá. Vamos fazer a experiência. Bom, vou levantar o lado de cá. Olha a água retornando. Este é o princípio de vaso comunicante. Agora, esse princípio de funcionamento do vaso comunicante é utilizado nas nossas residências, na interligação de caixas d'água, quando a gente tem mais de uma caixa d'água. Então, por que elas têm que ficar em mesmo nível? Por causa do princípio de vaso comunicante. Você interliga as caixas d'água, elas têm que estar. Se você consome água de uma, naturalmente a água se transferirá para a outra. É esse princípio, se a gente for analisar e estudar, inúmeras catástrofes ambientais não estariam acontecendo. Às vezes a gente vê redes de esgoto sendo estouradas. Por quê? Porque o excesso, às vezes, de pressão, porque não foi feito uma análise, não só do princípio de vaso comunicante, entre outras técnicas leis da física, que não foram devidamente estudadas para se fazer execuções. Às vezes se faz um projeto de um canal corretamente dentro dos princípios da engenharia, mas as leis das físicas, dos elementos inerentes não são respeitadas. Então, um indivíduo constrói um projeto de um canal para este ambiente, só que ele não respeita o ambiente vizinho ao lado. Então, onde catástrofes acontecem, princípios básicos não são respeitados. Por quê? Porque foi desprezado, às vezes, lá na infância, aquele conhecimento. Eu não vou usar jamais isso na minha vida. Talvez aquilo não, mas aquilo é básico para você entender de novo. Isso aqui, gente, essa ferramenta aqui, ó, ela com água, ela vai promover o quê?
ela pode promover a interligação, o equilíbrio dos ambientes, ela pode promover o isolamento, e isso é usado também nas pias, nos tanques, para isolar a rede de esgoto, para aquele mau cheiro não retornar para o ambiente. O que se faz? Se coloca lá um sifão em U com água, isolando os ambientes. Então, esse princípio de interligação de ambientes, né, da mesma forma que é para promover o equilíbrio, pode também ser utilizado para promover o isolamento. Existe também esse princípio para fazer isolamento de gases nocivos, né, em sistemas industriais. Por hoje, o objetivo nosso é mostrar para vocês experiências simples, muitas vezes não respeitadas, nos coloca diante de terríveis problemas ambientais. E, às vezes, um desprezo lá atrás de uma fórmula que a gente jamais iria utilizar na vida, nos explica muita coisa. Explica muito do simples que a gente vai utilizar na vida adulta. Assim que as minhas novas experiências já estiverem em vídeo de apresentação, eu estarei apresentando para vocês aqui um pouco sobre o Sifão Bell, que a gente pode aplicar em diversas coisas em nossas casas que a gente não utiliza. Então, até o próximo momento, com novas experiências aqui do Diz aí, Professor. Diz aí, professor.